Hoje a proposta é a gente tratar do primeiro capítulo do livro Problemas de Gênero, da Judith Butler. Um livro dos anos 90, que começou a ser discutido aqui no Brasil muito tarde. Ele começou a ser discutido aqui no Brasil por volta dos anos de 2012, 2015, quando grande parte do mundo já estava discutindo essas questões. Mas quando ele chegou no Brasil, finalmente, quando essa discussão finalmente chegou no Brasil, ela chegou de uma forma avassaladora, tá? A Butler está em todas as discussões, academicistas ou não, tá? Muita besteira se fala sobre ela, justamente a partir dessa transposição dos muros acadêmicos feito por esse livro, tá? Então, é uma coisa que é sempre bacana a gente acabar consultando alguém que realmente conheça a obra dela, alguém que tenha lido ela para que determinadas concepções que ela traz aqui não sejam vistas de uma forma muito perigosa e que muitas vezes tendem até ao contrário, tá? Do que ela escreveu. É claro que diferentes interpretações são possíveis, mas há determinadas coisas grotescas que se fala por aí, tá? Problemas de Gênero é um livro subversivo, tá? É um livro, como eu falei, de leitura difícil, dividido em 3 capítulos. A gente hoje só vai tratar do primeiro deles, o que já gera uma discussão impressionante, tá? No primeiro capítulo, Butler vai problematizar o conceito de gênero. No segundo capítulo, a Butler vai problematizar um certo movimento que surgiu no pensamento ocidental por volta dos anos 60, 70, que é o movimento estruturalista, tá? É um movimento fortemente apoiado na distinção entre natureza e cultura, e que é um movimento que se adentrou no meio das mais diversas ciências humanas, como a antropologia, como a história, como a psicanálise, tá? E no terceiro capítulo ela vai lançar a ideia de performatividade de gênero, tá? Ideia que ela já lança no finalzinho do primeiro capítulo, que a gente vai tratar um pouco disso no final da aula, nos limites que esse primeiro capítulo traz, mas é no terceiro capítulo que ela vai esmiuçar mais esse conceito, tá? Qual é a proposta em geral do livro Problemas de Gênero? Criar problemas. Como ela própria diz, como ela própria ironiza, tá? A gente vive num mundo onde criar problema é tido como uma coisa a ser evitada, tá? E a Butler já abre o livro falando assim, olha, eu sinto muito, mas a questão não é evitar criar problema, a questão deveria ser como colocar os problemas da melhor forma possível. Tá? E a Butler, ela surpreendentemente, ela vai colocar problema em tudo quanto é coisa nesse livro, mas mais especificamente no conceito de gênero. Daí o nome do livro, Problemas de Gênero. O gênero é um problema. O gênero deve ser necessariamente problematizado. E problematizado nessa acepção positiva do termo. Tá? E não enquanto um criar problemas. Problematizar o gênero no próprio sentido de trazer problematizações para esse conceito. Tá? Por que isso? O conceito de gênero foi trazido para o âmbito subjetivo, tá?
no pós-guerra, nas 2 décadas seguintes ao pós-guerra, tá? Aonde começou a se falar que homem era um gênero e que mulher era um gênero, que haveria um gênero masculino e que haveria um gênero feminino. E o movimento feminista, ele abraçou esse conceito de gênero de uma forma muito bonita, tá? E de uma forma muito particular, no sentido de que o conceito de gênero solucionava uma série de questões com as quais o movimento feminista vinha se debatendo. Tá? Por exemplo, contra a concepção de que há uma natureza feminina e de que a mulher é isso, como se a mulher tivesse uma essência, como se a mulher tivesse uma verdade, o conceito de gênero surge justamente para enfatizar a questão de que a mulher é uma construção social, assim como o homem. Tá? Um sexo biológico estaria para a natureza, assim como o gênero estaria para a cultura. E uma coisa é você pensar numa natureza feminina. E outra coisa é você pensar na mulher como uma construção social. E a partir daí, isso foi muito bem acolhido pelo movimento feminista, porque começou-se a relativizar uma série de concepções e uma série de verdades, uma série de representações que se tinha até então a respeito da mulher. A mulher passou a ser uma construção e não um dado natural. Certo? E durante umas 3 décadas, o movimento feminista pensou dessa forma. Tá? Abraçando o conceito de gênero e encarando a mulher como uma construção social. Até que chega no início dos anos 90 a Butler, com outra série de pensadores, e começa a criar problemas para o movimento feminista. Problemas de gênero. É como se a Butler falasse assim, olha, ok, tá? É legal, é positivo, é afirmativo pensar através do gênero. É afirmativo a gente pensar a mulher enquanto construção social. Mas ainda assim, isso gera um problema. Porque vocês deixam de ver um binarismo natural entre homem e mulher para passar a ver um binarismo cultural entre homem e mulher. Se só havia 2 possibilidades de sexo possível do ponto de vista natural, a gente ainda continua conseguindo vislumbrar apenas 2 possibilidades de gênero, o homem e a mulher. E a Butler fala, de repente tem outros. Tá? De repente, há muitos outros gêneros entre o homem e a mulher, gêneros que transcendem essa questão do homem e da mulher, e é aí que ela vai problematizar. É aí que ela vai lançar uma série de problemas. Tá? Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha. Bom, vamos lá. No início do texto, a Butler ela já coloca de antemão uma certa filiação dela ao Nietzsche e ao Foucault. Sendo que filiação ao Nietzsche e ao Foucault é filiação no sentido butleriano, certo? Não é uma filiação no sentido de que ela vai seguir Nietzsche e Foucault. Não, ela vai seguir problematizando, tá? Fazendo o que ela sabe de melhor fazer. E essa filiação
ao Nietzsche e ao Foucault é uma filiação ligada à própria proposta de pesquisa do Nietzsche e do Foucault, que é uma proposta genealógica. Tá? O que é fazer genealogia? O que é pensar num objeto de pesquisa a partir do ponto de vista genealógico? Várias coisas, tá? Mas a gente pode pensar em três aspectos principais da proposta genealógica. Primeira, uma recusa à ideia da origem como início de tudo. Tanto Nietzsche quanto Foucault, como Butler, recusam uma ideia de origem como ponto de partida para o processo que eles estão querendo investigar. Eles recusam essa ideia de uma origem, de um ponto zero, a partir do qual todo o processo vai se desenrolar de uma forma progressiva ou linear. Tá? Segundo ponto da proposta genealógica, para além da recusa da origem, é também uma recusa ao conceito de verdade. De verdade enquanto algo absoluto. Tipo, segundo a proposta genealógica, o pesquisador, ele não é aquele que procura verdades sobre o objeto de pesquisa. Não. Para a proposta genealógica, a verdade nunca é algo escondido e a ser devidamente encontrado, a ser devidamente decifrado. Não. A verdade é algo da ordem da produção. Tá? A nossa pesquisa científica, principalmente do ponto de vista das humanidades e das ciências sociais, tá? A gente, mais do que encontrar verdades, a gente acaba produzindo verdades. Terceiro ponto da proposta genealógica, para além dessa crítica à concepção de origem e para além dessa crítica à concepção de uma verdade absoluta a ser encontrada, é uma crítica à questão identitária, é uma crítica ao conceito de identidade. A identidade de uma coisa também não é algo ligado à essência dela. Como se homem tivesse uma essência, mulher tivesse uma essência, o povo brasileiro tivesse uma essência, o povo negro tivesse uma essência. Não, a identidade é algo produzido. E algo produzido justamente a partir de malhas de poderes, nos termos do Foucault. Tá? Há um poder em jogo que se exerce a nível micro, tá? E que produz verdades e que produz identidades. Certo? Então, de acordo com essa proposta genealógica, a mulher não teria uma identidade ligada a uma essência e também não haveria uma verdade sobre a mulher. Quer dizer, haveria uma verdade sobre a mulher, mas a verdade enquanto efeito, enquanto algo produzido por uma malha de poderes. E aqui é legal esse ponto, é um ponto-chave para a gente entender o raciocínio da Butler, e é um ponto em que a Butler ela é bem Foucaultiana. Ela vai falar da existência de um poder que é muito predominante nos séculos XVIII, XIX, até os dias atuais, tá? Que é um poder que o Foucault chama de poder disciplinar, que é um poder que, na verdade, não vem de cima, não vem do Estado, não, ele é um poder que se exerce a nível micro,
tá? Ele é o poder do próprio discurso científico, o poder da própria instituição familiar, o poder das próprias instituições de ensino, o poder das próprias instituições mesmo religiosas, certo? Aquele poder encarregado da disciplina. Um poder que acaba criando determinadas identidades, tá? É um poder da ciência, um poder da família, um poder da escola, tá? Que cria uma identidade, por exemplo, de um homem e de uma mulher. E mais do que isso, tá? Que cria a ideia, que cria a identidade de um homem normal e de uma mulher normal, e, consequentemente, de um homem anormal ou desviante, ou de uma mulher anormal ou desviante. Entre várias outras coisas, um poder que cria, um poder da ciência, o poder da família, o poder das instituições, que cria a ideia de uma sexualidade normal e de uma sexualidade desviante, por exemplo, entre várias outras construções identitárias que ele acaba promovendo. Tá? Então, de acordo com esse ponto de vista Foucaultiano-butleriano, como a gente está vendo, mulher e homem são construções sociais. Tá? E mais do que isso, são construções sociais sempre avaliadas de acordo com os padrões da norma, os padrões da disciplina, certo? Só que esse que é o grande problema. Como essas construções sociais são transmitidas para a gente ao longo das gerações de forma muito forte, muito cristalizada, a gente tende a naturalizar e a pensar que sempre foi assim. E que a mulher tem uma essência, e que a mulher tem uma identidade natural. Não, é uma identidade construída que a gente pensa que é natural. Para a gente entender isso melhor, a gente também tem que encarar a principal causa/consequência da proposta genealógica, que é justamente a questão da desnaturalização. A gente pensando uma identidade e uma verdade como efeito e não como ligados a uma essência, a gente acaba desnaturalizando determinados fenômenos e determinadas concepções. Tá? Por exemplo, há uma natureza masculina? Há uma natureza feminina? É natural que o homem tenha que trabalhar para sustentar a família? É natural que a mulher fique em casa cuidando dos filhos? É natural que homens e mulheres se complementem? É natural que homens e mulheres foram feitos um para o outro? É natural que a mulher seja, é uma verdade absoluta que a mulher seja irrepresentável? Que a mulher crie problemas? Que a mulher tenha crises existenciais? Se a gente pensar que a mulher não tem uma essência, mas que a mulher é um efeito de um determinado jogo de poder, todas essas concepções passam a ser desnaturalizadas e, consequentemente, há a possibilidade da gente criticá-las. Por quê? Porque são concepções criadas, porém criadas há um certo tempo, a respeito do homem e da mulher, tá? Concepções que criadas pelo discurso científico, criados pelo discurso pedagógico, ninguém sabe direito quem criou isso, tá? Mas com certeza elas não são naturais. E a gente pensando
as identidades masculina e feminina enquanto construções sociais, enquanto construções discursivas, a gente pode lançar contra essas identidades uma visada crítica. Não que elas não que exista uma verdade sobre o homem e uma verdade sobre a mulher. Existe. Mas é como se fosse um efeito de verdade. São concepções transmitidas ao longo das gerações e concepções transmitidas de um modo muito enraizado e de um modo muito neutralizante, que a gente acaba encarando como verdade. E a gente acaba pensando que há uma natureza masculina e uma natureza feminina. Então, de repente, homens e mulheres não precisem viver numa guerra de sexo, numa guerra de sexos. Tá? De repente, o inimigo do movimento feminista não seja propriamente os homens, mas sim o poder que constrói homens e mulheres, mas sim o discurso que constrói homens e mulheres. O homem é tanto efeito desse poder quanto a mulher. Tá? Se existe um poder que cria os dois, se a gente destruir apenas um dos lados, o poder continua se exercendo. Certo? Então, o verdadeiro inimigo de homens e mulheres tem que ser esse poder. É esse poder que tem que ser questionado, é esse poder que tem que ser problematizado. E aí ela coloca a questão: quais são as possibilidades políticas que advêm a partir de uma crítica ao conceito de identidade? Como é que ficaria uma luta? O alvo dela é a luta feminista, mas a gente pode falar aqui da luta negra, da luta homossexual, tá? Como é que seria possível advir uma luta política a partir de uma crítica ao conceito de identidade? Bom, e ela vai abrir esse primeiro capítulo, né, criticando problematizando, né, uma frase bastante corrente, tá? A frase de que o feminismo representa as mulheres politicamente. O feminismo representa as mulheres politicamente. É uma frase que a gente repete muitas vezes sem questionar, né, sem problematizar. E a Butler vai se perguntar: o feminismo representa as mulheres politicamente? Tá, mas o que é feminismo? Será que todos os feminismos são iguais? O feminismo representa as mulheres. Tá, o que são mulheres? Me diz uma coisinha que todas as mulheres têm em comum. E terceiro, será que o que está em jogo é realmente uma representação política? Não que a representação política não seja importante, tá? Ela é muito importante e a Butler não vai negar isso. Mas talvez seja possível um pouco mais do que as mulheres serem representadas politicamente. E lembrando que o objeto daqui delas, da Butler, são as mulheres e o feminismo, tá? Mas isso pode ser transferido para o campo de qualquer luta dessas ditas minorias. Tá? Porque qual é o paradoxo
além do paradoxo da gente contemplar que há uma identidade ligada ao feminismo, que todas as feministas são idênticas, ou que todas as mulheres são idênticas, também há uma questão um tanto paradoxal de que é isso que o Foucault coloca, tá? E que a Butler vai fazer misérias em cima disso que o Foucault coloca. É um paradoxo, porque o mesmo poder que cria as mulheres é o poder que permite emancipá-las. Tá? O mesmo poder que produz as mulheres enquanto oprimidas é o mesmo poder que permite desoprimi-las. Tá? Há para o Foucault e há para Butler toda uma luta que, apesar de trazer determinados resultados positivos, muitas vezes acaba que a gente fica correndo atrás do próprio rabo. Se a nossa crítica não for endereçada a esse poder. Tá? Então, tanto para Butler quanto para o Foucault, é esse talvez o principal risco de uma luta identitária. A gente teria que, na verdade, para eles, pensar de alguma outra forma e tentar, de uma certa maneira, bagunçar essas concepções que estão há muito enraizadas e há muito naturalizadas e tidas como verdadeiras. Tá? Então, o que é feminismo? Não há resposta. O que é mulher? Não há resposta. Será que o cúmulo da luta, o principal objetivo da luta, seja obter uma representação política? E outra, o mesmo poder que cria essas minorias enquanto reprimidas é o mesmo poder que permite emancipá-las. Todos esses 4 problemas, a questão identitária da mulher, a questão identitária do feminismo, a questão da representação política, tá? E a questão do poder ser o mesmo que disciplina, o poder que disciplina ser o mesmo que promete uma emancipação, pode ser resolvida se a crítica for em relação a esse poder. E não aos efeitos desse poder, e não às identidades que são criadas por esse poder, e não às verdades que são criadas por esse poder. Porque se a gente critica essa identidade produzida, essa verdade produzida, o poder continua produzindo. Tá? E aí ela parte para o coração, realmente, do livro, que é tentar, de certa maneira, problematizar essa distinção tão cara à segunda metade do século XX entre sexo e gênero. Para retomar o que eu falei no início da aula, a distinção entre o sexo e gênero é basicamente uma atribuição do sexo ao domínio da natureza e uma filiação do gênero à questão social. É como se o gênero fosse uma interpretação cultural do sexo. Tá? É como se o gênero fosse algo secundário ao sexo. Tipo, a gente nasce com o sexo e aprende socialmente a ser homem e a ser mulher. Ou a ser mulher. O sexo é sempre primário. E o gênero é sempre secundário ao sexo. E a Butler vai lançar um problema aí. Será que o gênero é secundário ao sexo? Será que o social é secundário à ideia de uma natureza?
E esse é o ponto-chave do livro. Ou será, pelo contrário, que a própria ideia de natureza é uma construção social? Não foi a ciência que inventou que há uma ideia de natureza? Não há todo um discurso que diz que há uma natureza primária? Será que a natureza diz respeito a uma verdade absoluta e primeira e ligada a uma origem de tudo? Ou será que a natureza é uma simples produção discursiva? O mesmo discurso que produz a existência da cultura produz a existência de uma natureza. Natureza e cultura são criados no próprio ato, no mesmo ato gerador. Então ela traz essa questão, de repente o gênero sempre foi gênero, tá? De repente a gente aprende a ser mulher e atribui essas nossas características femininas a uma natureza. Um exemplo, tá? Será que é porque a gente tem um sexo feminino que a gente vai aprender a sentar nessa postura elegante, como se a gente sentasse nesse ossinho que tem aqui entre as costas e as nádegas, que a gente aprendesse a se portar como uma mulher socialmente, que a gente aprendesse a ser mulher socialmente? Será que todos esses comportamentos sociais se dão a partir de uma natureza feminina? Ou será o contrário? Será que é porque a gente se comporta como mulher que a gente acaba atribuindo esses nossos comportamentos a uma natureza feminina, que em si é uma construção? A ideia de natureza é uma construção social, tá? E aí ela, na esteira do Nietzsche, vai partir para o que ela chama de uma crítica à metafísica da substância, como se houvesse um sujeito por trás dos atos, como se tudo o que um sujeito fizesse na vida se desse em virtude de uma coerência com aquilo que ele é. Como se um sujeito preexistisse a todas as suas ações. A Butler fala que, de repente, pode ser o contrário. Agindo que a gente vai se constituindo. Primeiro a gente faz, depois a gente é. Esse domínio do eu sou, esse domínio do eu sou homem, esse domínio do eu sou mulher, pode ser pensado não como algo primário e que justifique todos os nossos atos, mas como algo que é posterior e uma consequência clara daquilo que a gente faz. Não há um sujeito prévio à nossa ação. Não, é agindo que a gente vai criando coisas, que a gente vai criando identidades, mas que nunca são identidades fechadas, porque à medida que a gente age, a gente vai mudando o modo como a gente se representa, então o próprio conceito de identidade fica obsoleto, se a gente pensar por esse viés. Tá? É agindo que a gente constrói verdades sobre a gente, mas que na verdade não são verdades, porque se não são absolutas, não são verdades. É alguma outra coisa, tá? Mas que possui esse efeito de verdade. Tá? E já nos aproximando do final do capítulo 1, a Butler traz
traz à tona uma crítica a isso que ela chama de uma identidade de gênero. Como se a gente vivesse numa sociedade onde houvesse o ideal, tá, de existir uma coerência entre, a nossa natureza, 2, o nosso gênero, 3, o nosso desejo. Tá? A gente fica reproduzindo essa ideia sem nem questionar ela. Tipo, há uma natureza, eu sou homem. Há um gênero, eu me comporto como homem. Eu sou um homem socialmente. 3, o meu desejo é heterossexual, é ligado a mulheres. Desse ponto de vista, desejo e gênero acabam sendo atrelados à ideia de uma natureza, sempre primeiro. A minha natureza, o meu sexo é feminino, eu me comporto socialmente como uma mulher, e isso governa o meu desejo heterossexual pelos homens. Esse poder que cria essa falsa coerência entre natureza, gênero e desejo é o mesmo poder que define como problemáticos e como anormais qualquer coisa que escape a essa falsa coerência entre esses 3 termos. Se eu sou um homem, me comporto como mulher e tenho desejos homossexuais, isso é incoerente. A Butler vai falar, por quê? Se eu sou uma mulher, me comporto como uma mulher e tenho um desejo homossexual, isso é incoerente. São perguntas que a Butler vai perguntar por quê. São perguntas que ninguém sabe responder o porquê. Tá? E são perguntas que muitas vezes nem são feitas, tamanha é o enraizamento que a gente possui em relação a essa falsa coerência entre natureza, cultura e desejo. Mas que são perguntas que têm que ser feitas, e são coisas assim que é só dar um petelecozinho. Isso é tão frágil, ao mesmo tempo que é tão instituído, que é tão cristalizado, ao mesmo tempo é tão frágil, porque não faz sentido. E é só a gente dar um peteleco que a coisa vai caindo, que nem um jogo de dominó. É claro que leva anos para cair, que leva décadas para cair, tá? Mas vai caindo. Tá? E aí, no finalzinho do capítulo, depois de tanto problematizar e de tanto questionar, a Butler vai começar a responder a algumas dessas questões que ela traz. Tá? E tendo em vista os limites desse primeiro capítulo, a gente não vai muito adiante nessas respostas que ela vai dar. Até porque a obra da Butler ainda está em curso e ela ainda não respondeu a esses diversos problemas que ela traz. Tá? Mas a gente vai ver como isso já foi avançando nesse primeiro capítulo do livro. Primeiro, a proposta de encarar o gênero como algo performativo. A gente viu, a Butler questiona a ideia de uma natureza e de um gênero secundário e conforme a essa natureza. Não. Primeiro a gente se comporta e depois a gente vai se tornando. E é essa ideia que há na performatividade. Quando a gente falava da crítica à metafísica à substância, não há um sujeito que preexista ao seu ato. Não há um
sujeito homem que justifique os seus atos de homem. Não há um sujeito mulher que justifique o seu comportamento feminino. Não. Primeiro há a ação. Certo? A gente não se comporta não vive socialmente como um homem ou como uma mulher em virtude da nossa natureza, mas em virtude dos nossos atos. Tá? Essa performatividade, esse modo da gente se portar como homem e se portar como mulher não diz respeito a uma essência nossa, não diz respeito a uma verdade interior nossa, a uma verdade primeira, a uma identidade primeira. Não, a gente se comporta como mulher. E se a gente se comporta como mulher, a gente pode deixar de se comportar como mulher. A gente age como mulher, mas se a gente para de agir como mulher, a gente também pode. E aí abre-se o espaço para a gente pensar a própria questão de um determinado sujeito, ou a palavra é horrível, mas de um certo processo de subjetivação que até determinada idade performativizava o gênero masculino, mas que decide performativizar o gênero feminino. Se o gênero masculino e o gênero feminino fossem intrinsecamente ligados e coerentes a uma natureza, a gente jamais poderia conceber essa transformação como possível. E o pensamento da Butler faz sentido. Tá? Ele dá um nó na nossa cabeça. Eu já li esse primeiro capítulo umas 50 vezes, e cada vez que eu leio é um nó que dá, e agora, enquanto eu estou explicando ele para vocês, 25 mil nós que estão na minha cabeça, porque a gente já está tão acostumado a pensar de uma determinada forma que a gente não consegue pensar diferente. Mas faz sentido. Tá? E a segunda resposta que ela começa a esboçar é em relação aos problemas que ela criou em relação ao movimento político feminista, mas que pode ser levado para as outras lutas minoritárias também. Tá? A Butler se perguntava como é que fica um movimento político não fundado numa ideia de identidade. A Butler vai falar de políticas de coalizão, ou seja, primeiro há o movimento. Depois, pautas vão se fazendo. De modo que uma pauta não precisa ser prévia ao movimento. Uma identidade não precisa ser necessariamente formulada no início do movimento para que ele faça um certo sentido. Não. Pode haver aí políticas de coalizão, atos, movimentos, e que geram, a partir daí, determinadas ligações, determinados desligamentos, determinadas ligações para sempre desligadas, tá? Em prol de alguma coisa, não definida de antemão. Tá? A gente viveu isso há alguns anos atrás, determinados movimentos sociais que existiram aqui no Brasil, onde foi deixado claro que aquela luta não era por 20 centavos. Tá? Alguns manifestantes foram lutar contra o aumento do preço das passagens de 20 centavos, a polícia entrou com tudo em cima dos manifestantes, e a partir daí a gente assistiu a um exemplo disso que a Butler chama de políticas de coalizão. Foi todo mundo para a rua. Tinha gente lutando pela legalização da maconha, pelo impeachment da Dilma, pela Dilma, contra a maconha, contra o casamento gay, a favor do casamento gay,
Tá? Não havia uma pauta identitária antes ao movimento. Havia processos lá, havia reivindicações que poderiam se transformar ao longo do processo. Houve uma grande série de debates pelas redes sociais, onde a palavra é horrível, mas pautas que não eram prévias, tá? Foram se modificando ao longo do processo. Enfim, tudo isso para trazer que pode ser possível um movimento político que não caia necessariamente nessas ciladas de uma pauta identitária ou verdadeira prévia ao movimento. Tá? E eu agora volto para vocês. Pronto. É isso. Essa Butler é complicado, né? É muito questionamento junto, é muito problema junto, mas faz sentido. Tá? E mais do que fazer sentido, pode conversar com o projeto de muitos de vocês. Tá? Eu, particularmente, acho essa proposta genealógica, essa proposta desnaturalizadora, um constante exercício que a gente tem que ter, tem que fazer, para que a gente não caia em preconcepções, para que a gente consiga sempre pensar e repensar valores, porque, de repente, o principal inimigo de um pesquisador, de um mestrando ou de um doutorando, seja concepções cristalizadas. Elas impedem a gente de pensar diferente, tá? É isso, tá? É um texto difícil, como eu falei, há muita coisa que não foi dita, mas o coração do texto foi razoavelmente explicitado para vocês. Tá certo? Vou parar a gravação aqui, então, para a gente poder discutir à vontade.